Well, blessed people, Bem, povo abençoado, the time now is about a hora 23:32 agora é por here. volta de That is about 23 11 horas e o'clock 23 and minutos, 33 11 minutes. horas e 23 And, minutos da noite, Again, coming to you e live novamente on the vindo até mission of vocês the ao Lord vivo da to all missão these do nations Senhor here. para todas And, estas nações aqui. The Lord Almighty E o has begun Senhor a major Todo-Poderoso mission across começou Europe uma as you mega all missão aware, através da Europa, to como announce todos the vocês glorious sabem, coming para of the anunciar a Messiah, gloriosa vinda to do announce Messias, to the para European that the anunciar kingdom para of os God europeus Almighty de que o is reino do coming. Deus And so Todo-Poderoso there is a está big need now vindo. for Então the há uma nations of grande Europe necessidade also agora to para get as to nações da prepare Europa for the também se coming kingdom of prepararem God. para o This is the reino de reason Deus the que Lord está has brought us vindo. here. Esta é a It's a razão pela very, qual o very Senhor nos trouxe aqui. consequential mission. It's a É uma very, missão very que tem serious muitas mission. consequências, And uma missão I muito just want to séria. confirm that we are E eu recording quero and it's very confirmar que nós clear estamos without distorting the gravando e que sound. está muito If I can claro, continue. sem distorcer o som. Se eu puder continuar. Yes, please, my lords, please. It is very, very clear, please, my Sim, lords, please. sim, muito, Now, muito claro. ever since we began Agora, this mission, desde que we nós began by começamos esta announcing missão, nós the glorious começamos coming of the anunciando Messiah. a gloriosa vinda do And you heard Messias. how the E message came vocês through. ouviram The como que a Lord spoke. mensagem veio, The o Lord Senhor has falou, continued to speak o Senhor tem about the coming continuado a kingdom falar of a God respeito do Almighty. reino do Deus Very, Todo-Poderoso very que serious está time. vindo. Tempo muito, muito sério. Very, very powerful time also. Tempo muito, muito The poderoso time at também. which the church is O being tempo no corrected. qual a igreja está sendo Now, I just want corrigida. to Agora, say eu the following, a apenas very quero brief dizer o moment. seguinte The Lord has em um spoken with me momento muito rápido, about the visitation that's going to take O Senhor place here falou in comigo a Stuttgart. respeito da visitação It's que going to be vai very, very acontecer powerful aqui em here. Stuttgart. Vai ser And muito, the muito mission has poderoso begun. aqui e a missão já But começou. it began yesterday Mas with the começou church, ontem senior most church com leaders that os met me líderes mais at sêniores the da train igreja que station. me encontraram na And estação now de the Lord trem. conversation with E them então, como o on the Senhor mission, this conversou com mission, eles a the respeito objective of desta this missão, mission. o objetivo desta And missão. I made it very clear to E them eu that I deixei have muito come claro para eles que to eu vim prepare this land for the para glorious coming preparar of the essa Messiah. nação para a And gloriosa so vinda do essentially, in the Messias. bigger picture, you that are Então, tuned in, essencialmente, em you uma understand grande well visão, vocês que that estão this is about the sintonizados entendam glorious bem coming que isto of é a the respeito Messiah. da gloriosa vinda do This is about the Messias. glorious Isto é a coming of the respeito da eternal gloriosa kingdom of vinda God do Almighty. eterno reino do Deus God Almighty, Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, the Lord God, o the Senhor God of heaven, Deus, o Deus do His kingdom céu, is coming. o reino dele That's está why this is vindo. being announced. E é por isso que Now, isto está I sendo saw, just to anunciado. mention a little bit, Agora, eu vi I apenas saw para that when mencionar um pouco, I said, eu just vi a moment, que wait quando until eu disse, vamos you esperar um come, momento the até team that is in charge of the word come que o time que to the está studio, encarregado da palavra I venha saw até o that was early in estúdio. the day. Eu But vi, Maquengo isto said, foi no, mais why don't cedo you come hoje. now? We're Maquengo waiting estava now. dizendo, And so não, por forth. que não vem agora? It Estou doesn't work like esperando that. agora. I saw Não, Maquengo não saying funciona assim. that. We're Eu ouvi waiting, we're Maquengo ready. dizendo isso. Yeah, Nós we estamos always esperando, operate on the estamos Lord's prontos. timing. Sim, nós And remember, sempre all these operamos events no I've seen tempo de them in the Deus. dream. E você vê That's que why estes particular eventos people todos eu vejo called no sonho. particular places Então, é por receive isso the que message of the Lord. pessoas Now, the Lord particulares spoke very em seriously lugares particulares para receber a mensagem do from Senhor. Brussels when he Agora, o said Senhor falou soon. muito seriamente a partir de Bruxelas, quando ele disse Soon, the brevemente. church will not be here. Brevemente, a igreja não estará And aqui. soon E there will be no brevemente going to church. não haverá ir à So I thought that was a igreja. very powerful message Então, eu achei que esta é uma that is going mensagem to muito reshape poderosa again que vai entire of this reconstruir conversation novamente toda to esta synergize conversa, it, modelar fortify it, novamente even para to the ends of the earth. fortalecê-la até mesmo até os confins Now, da the purpose terra. for coming here, Agora, o propósito as para you will vir hear aqui, tomorrow, is to como announce vocês vão ouvir that the hoje, é kingdom para of God anunciar Almighty, que o reino do Deus Jehovah, is Todo-Poderoso, coming. Jeová, está That's the sole vindo. reason why we're here. Esta é a única razão pela qual nós estamos And aqui. then to E France, então, para a and França. then to Italy. E então, para a To announce to Itália, them that the para kingdom of anunciar God is para coming, eles que o reino de and they Deus need to está vindo prepare. e eles precisam se preparar. And that kingdom that is E que coming aquele reino has que está vindo requirements. tem requisitos. You know, now we live in a Você time sabe agora que nós vivemos when em the um nations tempo of Europe quando as nações become da very Europa modern, tornaram-se muito originally with a modernas, Christian originalmente com um Christian fundamento foundation cristão. originally,
originalmente com um But fundamento cristão, mas então, Now those nations agora aquelas have nações become more modern, tornaram-se mais and they have drifted modernas away from the e Lord. elas se That's why the Lord has apartaram brought us do here Senhor, to se announce to desviaram. them. É por isso Look, que o Senhor nos now trouxe the aqui Messiah para is coming, anunciar you para need to eles que return to agora, Jesus. veja, o Messias You need está to vindo e return to vocês salvation, precisam retornar Christianity, para Jesus, following retornar à Jesus. salvação, ao cristianismo, And seguir the kingdom Jesus. we have come to E o announce here reino que nós viemos anunciar aqui, espouses certain ele está, requirements, certain ele virtues. exige So this is going to alguns be very requisitos, important algumas time virtudes. to Então, este ask será um the tempo nation muito of Germany importante para and other pedir à nations nação da Alemanha e to às be able outras now nações to para reform, poderem agora reformarem, to make amends and fazer prepare for that coming concertos kingdom. e se preparar para este reino know too well vindouro. Nós That sabemos the muito kingdom of bem God is que o repentance. reino de Deus é You know arrependimento. that in the book of Luke, Vocês chapter sabem isso no 15, livro de Lucas, capítulo God the 15. Father at his Deus throne Pai, treasures no seu repentance. trono, ele entesoura So o you can be sure that, arrependimento. Portanto, we're going to você pode announce ter to Germany certeza que nós that vamos this is the anunciar hour para a for Alemanha repentance. que esta é a hora This is para the o hour when they need to arrependimento. repent. É a hora quando eles This nation precisam needs to se repent. arrepender. The nation Esta of nação Germany, precisa se they need to arrepender. A repent. nação da Alemanha. Eles And, precisam se arrepender e Go back to Jesus. voltar Turn para away from Jesus, sin. apartarem-se Go do back to the pecado, Lord Jesus. voltar para o Senhor And we Jesus. know too well also E nós sabemos muito that the bem kingdom of também God que o espouses reino de holiness. Deus, ele exige a The santidade. kingdom of God is O totally reino holy, de Deus é very totalmente holy, santo, to the muito extent santo, até o that the Lord ponto says, que o Hebrews Senhor 12:14, diz em Hebreus 12, that 14, for que without holiness sem nobody will see santidade the Lord. Totally ninguém holy. verá o Senhor, So it's going to be totalmente another moment to santo. announce to Então Germany será outro momento para on the anunciar para a value of Alemanha returning to a holiness, respeito do the valor de treasure voltar of à embracing a holy santidade, Christian o life. tesouro de abraçar uma vida And we know that cristã the kingdom of God santa. is E righteous, nós the white sabemos que o garment, reino de Deus é Revelation justo, as 19 vestes verses 6 to brancas, 9, Apocalipse is the 19, dos righteousness versículos of 6 the ao 9, saints. é a justiça dos The santos. kingdom of God O reino de Deus does treasure humility. Isaiah entesoura a 66 verse 1 to 3. humildade. Isaías This is the one I 66, de 1 a 3. esteem. This É is the one este I que eu love. amo, This is the o one que I eu bless. estimo, This is the one aquele I que eu favor. abençoo, This is é the one aquele I'll que eu bring to my favoreço, lofty aquele que eu kingdom. trago He para that o is meu sublime contrite reino, aquele que é at heart, contrite contrito in de spirit, coração, is quebrantado de humble and espírito, contrite in humilde spirit, and e trembles at my quebrantado de word. espírito e treme So the diante da kingdom minha of God palavra. requires a godly Então, o reino lifestyle. de Deus So there's going to be existe need uma again, as vida you de will hear, humildade. Então we are haverá here to necessidade, announce como você vai that ouvir, now the nation of nós Germany should estamos go back aqui para to a godly anunciar lifestyle, que no agora matter a what the nação circumstances da Alemanha are at precisa this time. voltar a uma vida de And santidade. that they must Não now wait importa for o the return tempo, of the agora Christ, nós temos que esperar pelo retorno de Cristo and that they must be e eles responsible têm que ser in their responsáveis actions from this nas point on. suas ações deste ponto em Now diante. consider and weigh Agora, every action, considera how e it pese should cada enhance ação your como ela entry into deve the kingdom of God. enfatizar a sua entrada no reino And de we're going to Deus. encourage this country and the church E to reach nós out to more vamos people, alcançar needy, neste país reach mais out to the pessoas, gospel. ajudar os necessitados, That's why fazer we are here this espalhar o evangelho. É por isso que The nós Lord estamos aqui neste tempo. is speaking O to the Senhor nations of Europe está as it falando began, com as as you nações saw da it Europa began in enquanto Brussels. começamos, como você já viu que começou em And he's saying Bruxelas. the kingdom of E God ele is está coming. dizendo que o reino de Deus está And if you look at vindo. the Bible, that kingdom is fully E se você established. olhar na Bíblia, este reino está In the book of totalmente Daniel, chapter estabelecido. 7, No verses livro de 13 Daniel, to capítulo 14, 7, versículos 13 e 14. It says the following. Ele In my diz o vision at seguinte: night, na I minha looked, and there visão à before noite me olhei, was one e like a eis son of diante man, de mim coming estava with the um clouds semelhante of ao heaven, Filho de Homem, vindo com as meaning nuvens dos the céus, heavenly authority. significando He was autoridade coming with the heavenly celestial. authority. Ele He estava has vindo com a ascended, he has autoridade completed the work. celestial, ele subiu, completou a obra. Then he said, he approached the Então ele Ancient of diz, Days ele se aproximou was do led ancião de dias e foi into his conduzido presence. à sua presença. Those must have been the archangels who led him Esses into devem the ser os presence of God the arcanjos Father. que o conduziram à presença And de then he Deus says, Pai. verse 14, he was E então given ele diz no authority, 14, a ele foram dadas autoridade, Glory, glória, sovereign power, poder and soberano, all reino nations
E todos os peoples of povos every e language nações worship de him. todas as línguas e homens de todas His as línguas dominion o adoraram. everlasting O seu dominion domínio é um domínio eterno that will not pass away, que não acabará, and his kingdom e o is seu one reino that will never be jamais destroyed. será So that is destruído. serious. Então isto é sério. Saying here Ele está that is dizendo the aqui kingdom que este I é o have come to reino announce que eu vim to para all the nations anunciar of the earth, para todas as especially nações now da to the Terra, nations of especialmente Europe, agora and para as those of you nações da tuning Europa e para aqueles de vocês sintonizados that globalmente. this kingdom of Que God is coming. este reino de Deus está And if you vindo. see in his E se description of você this ver kingdom, na descrição mighty deste kingdom, reino, é um reino poderoso, unshakable kingdom, an um reino eternal, inabalável, everlasting um reino eterno que dura para He says, sempre. sovereign Ele power, diz, poder every soberano, nation, every people must reino, worship him. todas as nações e povos devem He says, his adorá-lo. dominion E is ele diz, everlasting o dominion seu domínio é domínio that will eterno, never fall, never que pass away, jamais never acabará, come to an end. nunca cairá, Everlasting, jamais chegará that will ao never fim. pass away. É eterno, And jamais his kingdom is acabará. one that will never, E o seu ever be reino destroyed. jamais, This is nunca why the será Lord has put us on the destruído. journey É por isso to que o come to Senhor nos Germany. colocou na jornada Let para them know vir à that the kingdom Alemanha, of God is para coming. fazer com que eles saibam que o reino if you de read Deus about that está kingdom, vindo. then you see the E se você instruction ler a we brought respeito to deste reino, então você vê a instrução que nós Daniel chapter trouxemos 7, para a Alemanha. verse Daniel capítulo 18. 7, versículo 18, mesmo Verse capítulo 18 7. says the following. Versículo Read further on. 18, ele Verse diz, 18. 18, He says, ele diz, if you will, you can begin 15 also. podemos começar no I, 15. Daniel, was troubled Eu, in the spirit, Daniel, fiquei agitado em and meu visions espírito e that as passed through my visões que mind passaram pela minha disturbed me. mente Verse me 16 aterrorizaram. Versículo I approached 16 one ele of those diz, standing então there me and aproximei asked him de um dos the que ali meaning of estavam all e lhe this. perguntei o significado de tudo isto. So he told me Então ele me and gave respondeu, me the interpretation dando-me a of these interpretação things. destas Verse 17 coisas. says, Versículo the four great 17 ele beasts diz, are four os quatro kings grandes that will animais rise são from quatro the earth. reinos que se levantarão Verse da 18 is terra. important. Versículo But the 18 é holy importante. people of the Mas Most os High santos will do receive the Altíssimo kingdom receberão and o will possess reino it forever. e o possuirão Yes, para forever and sempre. ever. Sim, This verse para 18 todo sempre. is the Este reason versículo the Lord has 18 afflicted us é a razão on pelo this Senhor journey, nos has brought afligiu us to nesta Europe, verse jornada e nos trouxe à Europa. That the Foi o kingdom of versículo God is 18, que o reino And de must Deus prepare está the way vindo. here in E nós Europe temos and que Germany. preparar o caminho But aqui even na most Europa, na importantly, Alemanha, mas o mais that in verse importante, 18 he says, que no the versículo holy 18 people ele of the diz, Most o High povo will santo do receive the Altíssimo kingdom receberão and o possess it reino forever, e possuirão and para yes, forever and sempre, ever. sim, para todo That is why sempre. É we por are on this isso journey que nós in estamos Germany nesta here jornada and aqui across na Europe. Alemanha e através Let them da know that Europa, the kingdom of para God- of fazer God com is que eles coming. saibam que o reino And de God Deus Almighty está has sent us vindo. to prepare E o His Deus way Todo-Poderoso nos for enviou His para kingdom. preparar o seu caminho para o seu And that reino. kingdom E que este reino is coming, and está those vindo who are e aqueles affiliated with que são Jesus, afiliados com those who are Jesus, God's people, aqueles those que who são povo believe de in Deus, Jesus, aqueles que walk são crentes righteous, em faithful Jesus, to que Him. andam em justiça, fiéis a He Ele. says Ele diz that they too que will eles partake of that também kingdom. vão participar daquele He reino. says Ele diz that the holy people of the Most High que will o povo receive santos do that kingdom. Altíssimo And they receberão will aquele possess reino it forever. e o possuirão And he para says, yes, sempre. forever E ele diz, and ever. sim, That's de why we're in eternidade Germany. em eternidade. That the É por people isso of que nós Germany estamos na Alemanha may not aqui, go into the lake para of que o fire, povo da Alemanha but may não now vá para o lago de enter fogo, the mas eternal, agora possa everlasting entrar kingdom of God. no eterno The one reino that de lasts, Deus. Aquele yes, reino forever que, and ever. sim, dura de eternidade mission em we are on. eternidade. Esta é a missão Across na the qual world, estamos and now através do especially mundo e agora Germany. especialmente And if you na read Alemanha. the same Daniel E se chapter você 7, ler verse o mesmo 21 Daniel and 22, 7, versículos 21 e 22, following. ele diz o says, seguinte, I watched ele diz, enquanto eu this observava horn
este chifre, As I watched, este this horn pequeno chifre, was este waging war chifre against guerreava the holy people contra o of the povo Lord, santo and defeating do them. Senhor e os I have come to derrotava. announce to them not to Eu try. vim para anunciar para eles Not to não try to tentarem, venture into não the tribulation. tentarem It's impossible. ousar entrar na tribulação. Because É the Antichrist is given impossível, power porque o anticristo vai receber wage war poder against God's people para fazer and guerra prevail and contra o conquer povo them and defeat de them. Deus e That's what I'm prevalecer, That's why conquistá-los we've e come to warn derrotá-los. them. É isso que nós estamos dizendo. All Nós the people viemos of para the earth alertá-los, not to todos venture os into povos the da terra, tribulation, para não virtually ousarem entrar na insurmountable tribulação. and É defeating them. insuportável Then verse e 23 ele says, está derrotando-os. No "The 22 reason we ele have come diz: a razão to pela Germany, qual here nós now, viemos à Alemanha and aqui Europe, agora e until para a the Europa, ancient of days came and até que o pronounced ancião judgment de dias in veio e favor pronunciou o juízo of the holy em people of the Most favor High. do povo santo do And the time Altíssimo. came when E they chegou a possessed hora the kingdom. quando os santos possuíram o reino. O tempo chegou quando os santos possuíram o reino. É por isso que nós estamos aqui, que chegou agora o tempo para se arrepender e receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador, porque o reino de Deus que nós viemos para anunciar, the monarch, the king, que tem Deus como seu monarca e seu rei, his son, o reigns. Messias, o seu filho, reina. And then as king, and E then então, the como people rei, that believe in e então o Jesus, povo que crê they em have a share Jesus, in that kingdom. eles That's why we têm have come here. uma parte neste tell reino. the É por isso que nós viemos Germans that aqui that kingdom is para down dizer here. para os alemães que este And reino yet agora he está says here próximo. E, entretanto, that ele in diz favor aqui of the people of que the Most High, ele se and the levantará time em favor came do when povo do they Altíssimo. possessed the kingdom. Então chegou o tempo quando We have eles come to announce possuíram o to you reino. Nós viemos that anunciar Germany para a especially Europa now, e para a that the Alemanha, kingdom agora of God is especialmente, coming. que o reino de And Deus the está people of vindo God e que will o possess povo that de kingdom. Deus vão That's why we have come possuir to este prepare reino. them É por for isso que that nós kingdom, viemos for para the Lord prepará-los para este in that reino, kingdom. para o Senhor, naquele reino. And if you read E se você verse ler 27 versículo of Daniel 27 chapter 7, he de says Daniel, the following. capítulo 7, ele diz o He seguinte. says, Ele then the diz: sovereignty então a power, soberania, o and poder greatness of e a all the grandeza kingdoms under de heaven todos os reinos will be debaixo handed do céu over to the holy serão people of the entregues Most nas High. mãos dos povos His santo do kingdom will be an Altíssimo. everlasting O kingdom, reino dele será um reino and all eterno rulers will e todos worship os governantes and o obey adorarão him. e lhe That is serious, obedecerão. So you see Isso very é sério, clearly povo why abençoado. the Então Lord você has vê brought muito us claramente into this continent, por que o Senhor nos trouxe why we're neste beginning the continente, mission tomorrow porque nós here in estamos Stuttgart, começando a missão with a amanhã mighty, aqui em mighty conference Stuttgart, here com to uma the German poderosa nation, conferência aqui para a nação alemã, because it says porque ele diz that the kingdom que o reino has been prepared foi preparado when the Messiah finished the quando o work Messias terminou and he a obra. ascended. E He ele already ascendeu received ao the céu. Ele So já we already have the recebeu o breaking reino. news. Então nós já We temos as already breaking know news. that we Nós are já sure sabemos of the kingdom. que nós já Those fomos of you that will assegurados o receive reino. Jesus Aqueles de and vocês que trust in him and receberão be holy, Jesus e you vão already confiar are sure nele e ser because the kingdom santos, has been vocês já established estão for you. assegurados, The Messiah has been porque o enthroned reino already. já foi estabelecido. As O we saw Messias já foi in Daniel entronizado, 7, 13, como nós vimos em The moment Daniel he arrived 7, with 13 e heavenly 14. glory, the cloud, No momento quando he ele was chegou led na into the nuvem com a presence glória do of the céu, Most High, ele foi Jehovah Elohim, conduzido my friend. até a presença do Once Altíssimo, was Jeová led Elohim, before meu the amigo. Lord Most High. Quando ele foi conduzido diante do Senhor Then the Altíssimo, Lord enthroned então him. o He Senhor o crowned him. entronizou e já o So what we coroou. have come to do is Então, simply to o prepare que the nós way viemos fazer for é him to now simplesmente install that preparar kingdom o in you. caminho para ele agora estabelecer So este the Lord is reino saying aqui. Então o that the Senhor kingdom está of God is dizendo coming. que o reino de And Deus those está that will vindo. receive Jesus E aqueles que receberem Jesus be faithful to agora Jesus, holy e forem and righteous, fiéis a Jesus, santos and e walk with him, justos, they will e andarem possess that com ele, kingdom. That's eles why possuirão este God reino. Almighty É por isso has que o sent Deus us Todo-Poderoso across the nations nos enviou and através to das Europe nações and e para a specifically to Europa, Germany now. especificamente para a Alemanha agora. Again, I repeat, Novamente eu chapter 7, repito verse 27. o capítulo 7, versículo 27. says, "Then the Lindamente ele sovereignty, diz, the então a power, soberania, and the o poder greatness of all e a the grandeza kingdoms de under todos heaven os reinos will be debaixo handed do over céu to the holy serão people entregues of the Most nas High. mãos do povo his santo do kingdom Altíssimo. will be an everlasting E o seu reino kingdom, and será all um rulers reino will worship eterno and obey e him." todos os governantes That's o why adorarão we e are obedecerão. É por isso other que words, nós he's saying that estamos the aqui. kingdom, Em outras the palavras, ele está kingship, dizendo que o the reino, dominion,
a realeza, o domínio, a grandeza do reino debaixo do céu, todo ele serão entregues nas mãos do povo santo de Deus. É por isso que nós viemos à Alemanha e à Europa, para que possamos instá-los agora, insistir para que eles passem para o lado do Senhor e receber Jesus, porque o Senhor prometeu que eles participarão do reino eterno. Um reino eterno e inabalável. O reino que dura para sempre, que é eterno, que é realmente em total contraste com seus reinos terrenos que caem. Eles vêm e vão. E este reino vindouro, eu vim para anunciar para a Alemanha que ele está focado em Cristo. Que agora, se você quiser ser participante do reino vindouro e não entrar no lago de fogo, mas serem participantes do reino vindouro, agora, cada cidadão da Europa aqui, eles têm que focar em Cristo, recebê-lo, obedecê-lo, segui-lo, tomar os exemplos de vida dele, seguir o exemplo dele para o ministério, e seguir o exemplo dele da obediência dele ao Pai, para que vocês possam possuir o reino vindouro. É por isso que nós viemos aqui para preparar o caminho e os cidadãos daquele reino. Nós sabemos muito bem que os reinos desta terra, os poderes vão e vão, eleições a cada 4, 5 anos, alguns são removidos, mas o reino de Deus, que é personificado e é incorporado ou representado por Cristo, permanece para sempre. Então, é importante e vale a pena, isso é muito claro, tanta diferença entre dia e noite, a diferença é muito clara, você não pode ser confuso. Este mundo e os reinos terrenos são temporários. Alguns deles, de uma vez ou outra, você ouve que alguém foi removido pelos militares. Outros acabaram porque as eleições vieram e outro reino veio. Ou o rei morreu e outro reino veio. Então, o reino que nós viemos anunciar para as nações, para a nação da Alemanha, Bruxelas, é claro, e para a França e muitas outras nações aqui da Europa, é um reino eterno. É um contraste chocante com os reinos mundanos e terrenos. Este é um reino que dura para sempre, focados em Cristo. Cristo é a personificação daquele reino, então você precisa focar nele. Ele é o exemplo, ele é a incorporação, se você quiser dizer assim, daquele reino. Ele é a representação daquele reino que dura para sempre eternamente. Ele está fazendo um convite para aqueles que crerem nele, a quem Deus Pai enviou, Cristo Jesus o Messias, meu Senhor, meu Mestre. Aqueles que crerem nele participarão deste reino vindouro de Deus. Então, em outras palavras, o Senhor juntamente com este povo, o povo que estão do lado do Senhor, o povo da terra, o povo do Cordeiro, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eles triunfarão e esmagarão todos estes reinos que você vê no mundo, até que eles serão reduzidos ao pó. Esta é a mensagem que nós trouxemos aqui, que este é o tempo agora para confiar em Jesus como o caminho de se preparar para o eterno reino de Deus que está vindo, se arrepender para receber Jesus, ser nascido de novo e ser justo, porque o reino de Deus está vindo e os precursores do reino estão falando a partir da Europa agora, falando deste continente agora, para que este continente agora tem que se preparar para o eterno reino do Deus Todo-Poderoso, que os santos do Altíssimo terão um reino eterno. Todo aquele que confiar em Jesus agora, eles vão possuí-lo. Ele diz aqui, Deus promete na sua Bíblia, que na sua palavra, que eles vão possuir o reino. Eles vão possuir este reino. Isso é muito sério, povo abençoado. Os santos de Deus vão possuir o reino. E se você olhar este reino que o Senhor nos enviou para anunciar e preparar este caminho para este reino, o livro de Isaías 9, se você puder abrir lá, Isaías 9, ele diz o seguinte, versículos 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7, o Senhor diz o seguinte a respeito deste reino, que nós viemos para preparar e preparar o seu caminho na Europa,
Ele disse o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. Você entende por que eu digo que Jesus é a representação, a incorporação do reino de Deus que está vindo, a personificação? O exemplo, como você quiser falar, mas ele é a incorporação deste reino. É por isso que nós viemos à Europa para dizer para todos os europeus para focar em Jesus agora, se eles querem herdar e possuir o eterno reino do Deus Todo-Poderoso. E ele diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, significando a Trindade estará nele. Toda a autoridade de Deus é ele. Maravilhoso Conselheiro como Espírito Santo, Deus poderoso como Pai, Pai eterno, e ele mesmo é o príncipe da paz, Jesus, o príncipe real. Então ele diz: toda a Trindade está incorporada nele. Ele é a imagem do Deus invisível, o Deus triuno. No versículo 7 ele diz: do aumento e grandeza do seu governo e paz não haverá fim, significando que este é o reino eterno que eu vim anunciar aqui. Então vai valer muito a pena, assim como os europeus gostam de fazer, de lucrar com tudo. Eles gostam de lucrar com dinheiro e viver, eles gostam de investir na Bolsa de Valores em Frankfurt, eles gostam de investir naquilo que vai trazer lucro, eles gostam de se envolver em todos os negócios que são lucrativos, eles não gostam de perder. Então, isso é lucrativo para investir. Por isso que eu vim. Porque ele diz: da grandeza do seu governo e paz não haverá fim. Então, este é um reino lucrativo para os europeus agora investirem as suas vidas neles. Porque isso dura para sempre. Vale a pena investir neste reino. Ele reinará no trono de Davi sobre o seu reino, estabelecendo e julgando com justiça. Em outras palavras, nós viemos anunciar a hora da justiça, daquele tempo e agora e para sempre, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É deste reino que nós estamos falando, o reino que o Senhor nos enviou para anunciar para os europeus e agora na Alemanha. O reino eterno que você vê em Isaías 9, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, o reino que não tem fim. Este é um poderoso momento, porque agora o Senhor está deliberadamente preparando este reino. Um anúncio deliberado de que este reino tem que vir. E este anúncio chegou na Europa, e este anúncio de que o reino está vindo, os precursores já estão aqui. E este reino é inabalável, que nós estamos vindo para anunciar que o reino de Deus também é visto em Daniel 2, 44, 45. No tempo daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, nem será deixado a outro povo. Ele destruirá todos os outros reinos, os exterminará, vai trazê-los ao fim, mas este reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, porém sem auxílios de mãos. A pedra que esmigalhou e quebrou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande e poderoso Deus do céu mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel, é confiável. Então as pessoas podem investir, nações inteiras podem investir as suas vidas nisso e jamais serão envergonhados. É por isso que nós estamos aqui, estamos falando deste continente agora, para que este continente agora possa unir o anúncio do reino vindouro de Deus, que o reino de Deus está vindo. E esta é a hora quando o Senhor agora requer que nós façamos esforço deliberado, voluntário,
intencional para se preparar para o reino vindouro de Deus. É por isso que nós estamos aqui na Alemanha, em Stuttgart, agora então Duisburg, depois para Bordeaux, França e voltar novamente para a Itália. O reino que nós viemos anunciar para o povo alemão, o povo que tem um fundamento, cristão em suas vidas. Se você ver a primeira comunidade cristã, o fundamento deles é cristão. 1 Coríntios 15, 44, 45, ele diz: então virá o fim, quando ele entregará o reino ao seu Deus e Pai, depois que tiver destruído todo o domínio, toda a autoridade e poder, porque ele deve reinar até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Isso é sério. Este é o reino que o Senhor nos trouxe para a Alemanha e para a Europa agora, especificamente a Alemanha agora, para anunciar o reino do Senhor, o reino do Messias, o reino de Jesus, do Deus Todo-Poderoso. O glorioso trono de Jesus está vindo, e quando ele vem, ele vai tomar este reino juntamente com o seu povo, o povo de Deus, aqueles que receberam Jesus, fiéis a eles são santos. Eles vão herdar este reino com ele, e eles o servirão para sempre, reinarão juntos com ele. Muito sério. Essa é a razão pela qual nós estamos na Europa agora, anunciando o glorioso vinda do Messias, antes de voltarmos para a África e então para a América Latina. Cada continente tem que receber a oportunidade de ouvir que o glorioso reino de Deus está vindo, para que eles possam receber uma ampla chance de se preparar, tempo para se preparar. E pela forma como o Senhor falou de Bruxelas, que brevemente a igreja não estará aqui, eu ouço algumas pessoas dizendo, não, ele não disse muito, ele disse brevemente, é mais urgente do que muito brevemente. Então, brevemente não estará aqui, é muito mais urgente, mais certo do que muito brevemente. É um erro dizer muito brevemente. Ele está dizendo, brevemente a igreja não estará aqui, brevemente não irá à igreja. É por isso que Reino 21, ele diz que o reino que nós vemos anunciar aqui, ele diz, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono do seu filho Davi, do seu pai Davi, e o seu reino será para sempre, e o seu reino jamais terminará. É por isso que nós estamos aqui. O reino que ele prometeu em 2 Samuel 7, quando ele diz, o maior filho de Davi trará este reino eterno. É por isso que nós viemos a este continente, para dar a eles oportunidade igual, para que eles também possam se preparar para o reino de Deus que está vindo, o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que o Senhor diz, ainda neste reino que nós viemos anunciar, você vê, Lucas 1:32, ele falou, o Deus Todo-Poderoso, chamando os alemães, que essa é a hora para se preparar, de preparar o caminho para este reino, é por isso que nós estamos aqui. E eu disse que este reino tem virtudes, tem suas características, sistemas de valores, arrependimento, nós vemos Lucas 15, Deus espera para que o filho pródigo volte e se arrependa, e quando ele se arrepende, todo o céu explode em celebração e faz uma festa. Meu filho que estava perdido, ele voltou para casa. Você nunca ouve que o outro filho entrou. O filho que não viu a necessidade de arrependimento não entrou. Então, este reino, ele é sustentado pela santidade. É isso que nós viemos anunciar. Arrependimento e santidade. A justiça são as vestes para a festa, para a ceia das bodas. A cerimônia, as vestes de justiça. Então, este reino entesoura a santidade, a justiça, arrependimento, santidade, humildade, Isaías 66. O estilo de vida santo, no livro de Tito,
11, de 11, 2 de 11 a 13. Então o Senhor disse, vamos esperar por este reino. O Senhor entesoura aqueles que estão esperando por eles. Hebreus 9, 28, Lucas. Então ele está dizendo, espere por ele. Esta é a verdadeira identidade de um genuíno cristão que os separam dos falsos cristãos. Os genuínos crentes, eles estão esperando por Jesus. Então o céu entesoura, espera por Cristo. Na verdade, o céu vai recompensar aqueles que estão esperando. E o Senhor está dizendo, portanto, você agora tem que se guardar, você tem que estar vigilante. Não permitam falsas profecias, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos evangelhos e falsas doutrinas para você. Você é que tem responsabilidade pelos seus atos. E é por isso que você vê no livro de 1 Tessalonicenses 4:13. Irmãos e irmãs, não queremos que você seja ignorante a respeito daqueles que dormem em Cristo Jesus na morte. E vocês choram e lamentam como aqueles que não têm esperança, os pagãos. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então ele diz que esta é a hora. Nesta escritura, ele diz que o clero, ele está dizendo que o papel do pastor é corrigir a doutrina da igreja. Que se tiver alguma falsidade ou falso entendimento, tem que corrigir. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Corrijam-os e digam, não. Os mortos ressuscitarão primeiro, vão se beneficiar primeiro do arrebatamento, porque eles já estão na consciência presente, na consciente presença de Cristo. Eles vão receber, depois são os seus corpos. É por isso que eu vim. Sejam responsáveis pelos seus atos, correções, alcancem os outros e ajudem os necessitados, os que precisam, os pobres, porque ele diz que é a ele que você serve. Este reino tem virtudes e valores. Então, você vê muito claramente naquilo que eu disse até agora a respeito da missão para a Europa e a missão para as nações, para anunciar o reino de Deus que está vindo. Você vê que o Senhor está dizendo que finalmente o Deus Todo-Poderoso vai alcançar a vitória, porque o Messias já está entronizado. Nós já vimos agora, eu vi a rocha que se tornou uma montanha. O Messias agora foi para a presença do Altíssimo, a presença do Ancião de Dias, Jeová Elohim, Jeová, meu amigo, meu pai. O Messias foi diante dele e o Messias foi entronizado. Então nós fomos enviados para preparar o caminho dele. O reino dele está vindo. Em outras palavras, a vitória final dos crentes cristãos, a vitória suprema e o clímax da vitória dos cristãos já está garantido. Aqueles que são fiéis, que esta vitória é garantida. Se você puder simplesmente ouvir a instrução que o Senhor está dando agora e se arrepender e ser fiel a Jesus e obedecê-lo e ser santo e justo, arrependido, um estilo de vida santo, esperando por eles, cuidado com os seus, alcançar lá fora, ajudar os necessitados. Ele diz, se você se preparar bem, esta vitória final dos crentes cristãos, o clímax do cumprimento das promessas de Deus na Bíblia está prestes a acontecer. Vai se cumprir. É garantido. Então é isso que ele está dizendo desde que eu comecei. E desta forma, você também pode contar com o fato de que qualquer que sejam os desafios que você já teve como cristão em viver uma vida cristã neste dia e nesta era, ele está dizendo também, por causa desta vitória suprema que o Senhor já assegurou, até mesmo a vitória suprema de Cristo sobre os inimigos de Deus já está garantida. E a vitória suprema de você também sobre os seus inimigos já está garantida. Novamente, impressionante, porque ele diz, você vê que a humanidade investiu pesadamente nesta vida, mas também há uma advertência que estes reinos terrenos e mundanos da economia, dinheiro e poder finalmente será destruído. E o Deus e o eterno reino de Deus
finalmente será estabelecido para sempre, nunca jamais será tocado novamente. Então vai valer a pena ser sábio e saber onde investir agora. Porque vivemos em uma geração de providência onde todos investiram pesadamente na terra e não no reino vindouro, nos perecíveis da terra e não no imortal e imperecível. Todo mundo no mortal, mas ninguém no imortal. Então o Senhor está dizendo que você tem que mudar o foco. Então, em outras palavras, até agora, você pode ver claramente que eu vim para assegurar para os europeus que toda a promessa que o Senhor colocou na Bíblia para aqueles que crerem em Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador e adorarem a Jeová e esperar pelo reino de Jeová, ele diz, estas promessas são confiáveis, porque Jesus já foi entronizado em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, ele já assumiu toda a soberania, todo o domínio, todo o poder e é para sempre, já foi dado para ele, e todas as nações o adorarão. Quando eu vi no trono como cordeiro que foi morto, toda a criação estava adorando ele, ele já estava entronizado. Então, isto é impressionante, um tempo muito poderoso para a Europa. Para terminar, eu quero dizer que este mesmo Jesus, que prometeu que ele morreria e ressuscitaria, e se cumpriu. Ele é o mesmo a quem foi prometido que ele voltará. Ele nos prometeu, ele prometeu à igreja que ele voltará. É por isso que nós temos vez após vez ido a cada país e lido 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, e o próprio Senhor descerá do céu. Ele prometeu que ele iria morrer, ressuscitar e se cumpriu. E ele prometeu que ele vai retornar para a igreja e se cumprirá. Em 2 Pedro, capítulo 3, ele diz o seguinte. 2 Pedro 3, 11. Até o versículo 13, ele diz o seguinte. Ele diz, visto que tudo será destruído desta forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vocês devem viver de maneira santa e piedosa, esperando ansiosamente o dia de Deus, esperando e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos, destruídos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo fogo. Todavia, de acordo com a sua promessa, todos nós aguardamos ansiosamente novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Lembre-se quando ele me mostrou a Nova Jerusalém, ele disse, o lar eterno dos justos. Ele está dizendo que todos aqueles que pertencem a Cristo e ao Senhor, nesta hora tem que estar aguardando ansiosamente, tem que estar esperando esse reino vindouro. Novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. É por isso que nós estamos na Europa, para mudar a aparência dele, o foco deles horizontal na terra, olhando para a economia da Europa, na agricultura, na indústria, a riqueza da vida na Alemanha, para que eles possam agora começar a aguardar ansiosamente pelo reino celestial que está vindo, o reino eterno e físico que está vindo. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que em Tito 2 ele diz, nós estamos aguardando a bendita esperança, o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 3, enquanto aguardamos, a graça de Deus apareceu enquanto aguardamos a bendita esperança. Ele chama de bendita esperança, por quê? Porque ele nos prometeu dar salvação total eterna, salvar as nossas almas eternamente, nos perdoar os nossos pecados eternamente, e perdoar as nossas almas eternamente, e redimir os nossos corpos naquele dia glorioso eternamente, e nos dar este reino eternamente, nos dar tronos eternamente e de reinarmos com ele eternamente. É uma coisa muito poderosa que o Senhor nos enviou para anunciar para a Europa e para a Alemanha aqui. Portanto, vocês como os crentes cristãos na Alemanha e na Europa e em todo o mundo, vocês podem agora receber o
encorajamento. Agora vocês podem ser encorajados e ter certeza, segurança no eterno reino de Deus. O reino de Deus que vai durar para sempre. Você pode estar seguro lá. É por isso que nós viemos, para que vocês possam agora focar lá. A sua esperança está lá. Certeza, segurança, que enquanto nós andamos com Jesus, este Jesus, quando você ouve a voz do profeta de Deus, enviados para preparar para Jesus e receber a instrução que eles estão dando, com certeza você entrará naquele reino. Eles já trouxeram a nuvem de Deus, já viram a manifestação deste reino em Bruxelas, olhos totalmente cegos abriram, ao vivo, em câmeras alinhadas assim, totalmente cega. Ela até olhava para outros lados. Ela estava na filha, mas olhava para outro lado, estava de frente para outra direção. Alguém tinha que vir e corrigi-la. Maluma tinha que vir e toda hora corrigi-la. E eu disse, Maluma, corrija. Mas, Senhor, eu já tentei, mas ela virava. Mas põe ela de frente para que a sombra de Deus possa tocar nos olhos dela. Mas em um momento os olhos dela abriram. A certeza de que este reino está vindo já foi colocada diante de vocês. Veja as massivas curas em Bruxelas. Ouvidos surdos abriram lá. Outros, nós encontramos no portão. E ele disse, você sabia que o meu olho era embaçado e agora eu vejo claro? E ele falou, como aconteceu? Ele falou, pop, e abriu assim. O fato de que aquele reino está vindo é uma certeza. Então, vocês cristãos, aqueles que vão receber a Cristo neste tempo, com esta instrução, vocês podem ter certeza de que este reino está vindo. Eles podem ter certeza de que o reino do eterno reino de Deus, vocês vão possuí-lo, como a Bíblia, que é a palavra infalível que nós lemos hoje, prometeu. 2 Timóteo 2,12, ele diz o seguinte, 2 Timóteo 2,12. Vamos começar no 11, 2 Timóteo 2,11. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se nós o desonrarmos ou negarmos, ele também nos desonrará, nos negará. Olha isso. Então ele está dizendo que nós podemos ter certeza que este reino está vindo. Nós agora podemos estar encorajados e confortados e certeza e esperança de que este reino está vindo e nós vamos possuí-lo. É por isso que nós estamos aqui. Apocalipse 2,7, ele repete a mesma certeza. Apocalipse 2,7. Se alguém tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto é uma conversa recorrente. Então ele diz, novamente, Apocalipse 2,7, ele diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso é vida eterna. Ele está prometendo vida eterna. A árvore da vida, com as suas folhas, representam vida eterna. Vida eterna. Ele está prometendo vida eterna. E no versículo 26, 27, ele repete a mesma coisa. Ele diz o seguinte, no livro do Apocalipse 2, 26 e 27, ao vencedor, o que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, eu também darei a ele a estrela da manhã. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é muito sério, muito sério o que ele está dizendo lá. Ele está chamando, está comandando a humanidade para ouvir atentamente a voz dele. Esta é uma das coisas que você ouve lá. A parte, além da certeza, da segurança do reino eterno, se você agora obedecer, agora ele diz, como acessá-lo?
é estar ouvindo atentamente, ouvindo muito atentamente. Ele pede para a nação agora, as nações, o povo, a humanidade, prestar muita atenção às instruções de Deus, às instruções do Deus Todo-Poderoso sendo dado pela palavra, pelos seus profetas que estão andando na terra agora. Este que está falando agora é um sério chamado para estar muito atento, ouvir o seu comando, a sua palavra e os seus profetas. E ele promete vida eterna. Comer da árvore da vida representa a renovação de vida, vida eterna. O Deus Todo-Poderoso na sua presença, ele diz que há vida eterna, a vida que dura para sempre. Mas ele realmente ressalta este assunto de discernimento espiritual que você tem que ouvir muito bem aos seus profetas. Aqueles que têm ouvidos, ouçam os profetas do Senhor. Ouçam o que o Espírito está dizendo às nações agora, que o reino de Deus está vindo e há necessidade de preparar o caminho para aquele reino. Aquele reino sustenta a santidade, a justiça, humildade, uma vida santa, esperar por Jesus no seu retorno, receber, ter responsabilidade pelos seus atos, e agora você está alinhado com a sua salvação, sair e espalhar o evangelho, ajudar os pobres e ser obediente à voz de Deus. Ele diz, é muito importante ouvir muito cuidadosamente agora. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus, ele está falando com as nações agora. Ouvir o que o Senhor está dizendo. Se você olhar o livro de Jeremias, no livro de Jeremias, enquanto eu termino aqui, porque eu tenho culto amanhã, Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 6, ele diz no versículo 10, a quem posso falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados, tampados, eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é desprezível e ofensiva para eles. Não encontram nenhum prazer nela. Então ele diz, com quem eu vou falar agora? Aquele que tem ouvidos que ouça cuidadosamente, atentamente, com discernimento, o que o Espírito está dizendo para todas as nações agora a partir da Europa. Então você vai entrar no reino de Deus. Ele diz, se você não fizer, será uma tragédia. Todo aquele que tem ouvido, ele diz que esta pessoa ouça o que o Espírito de Deus está dizendo através das nações, mas agora na Europa, neste momento. Isso é muito sério. Esta é a hora para obedecer a instrução, para ser humilde e atento e não levantar os seus chifres. Oh, eu também tenho a minha igreja. Ah, o Senhor também fala comigo. Não mesmo, você não pode competir com esses profetas. É impossível. Deus claramente tornou isso quase impossível. Essa é a única voz que o mundo inteiro tem que ouvir. E se você não ouvir, você está perdido. Ele deixou isso muito claro. João 12, 47. Ele diz, João 12, 37 ao 40. Ele diz, depois que Jesus fez tantos sinais na sua presença, ainda assim não creram nele. Isto aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque como Isaías disse em outro lugar, ele cegou seus olhos, endureceu seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com seu coração, e não se convertam. E eu os cure. Muito sério nesta hora. Ele diz, todo aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito está dizendo para as nações agora. Entretanto, no livro de Mateus, Mateus 13, 9, ele diz o seguinte, Mateus 13, versículo 9, Jesus enfatiza este assunto de ouvir o Espírito do Senhor. Mateus 13, versículo 9. É muito importante você ouvir nessa hora. Ele diz o seguinte. Ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir,
ouça. Matthew 11, verse 15. Mateus 11:15. Matthew 11:15 says the Mateus 11:15, ele diz o seguinte. It says, Ele diz: whoever has ears, e se vocês let them hear. quiserem, aquele que tem ouvidos, Mark que chapter 4, ouça. verse 9. Marcos It says the same thing. 4:9. So this is a very serious time, Então, blessed people. é um tempo And muito it says, sério. E ele whosoever diz: listens, they will todo overcome. aquele que And whoever vencer, overcomes, ou He says, vencerá. he shall allow them E ele diz to então: partake of the tree of life, which symbolizes lhe será everlasting permitido life. comer Eating da from árvore the da tree of vida, que life simboliza a represents árvore the da vida, fullness of life a through vida Jesus. eterna. Comer da árvore da vida Eating significa a from the tree of plenitude life da vida eterna. represents the fullness Comer of da árvore life da vida through Jesus. representa a If you look at the book of plenitude da Genesis, vida chapter 2, eterna verse 9. através de Jesus. Tiago You see how the 2:9. Lord Você created vê the tree of como life que o for this Senhor purpose. criou a árvore da vida com And he este says, propósito. E ele diz: The Lord God made all o kinds of Senhor trees Deus grow out of the fez, ground. é Gênesis Trees that were 2. pleasing to the eye and good for Árvores food. que eram agradáveis aos olhos e bons para os olhos. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Então a árvore da vida estava no meio do jardim, vida eterna. Então, uma vez que você tem vida eterna, ele diz: todo aquele que tem ouvidos e ouve, que ele ouça o que o Espírito do Senhor está dizendo. E se eles ouviam, eles se tornarão vitoriosos, triunfantes sobre a carne, sobre o pecado. E quando eles fizerem isso, eles terão acesso à vida eterna e reinarão com ele. Este reino que está vindo pertence a este povo, aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito do Deus Todo-Poderoso está dizendo. João 6:51. João 6:51, ele diz: I am the living bread. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer deste pão viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu dou para a vida do mundo. É isso que significa participar da árvore da vida, para que você possa ter vida eterna. É por isso que ele disse: hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23:23. Então agora não haverá mais morte. Uma vez que você agora vence, você ouviu e obedeceu, prestou atenção aos profetas de Yahweh e a instrução que Deus deu. Agora Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4, ele diz: então eu vi o novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. E eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada lindamente como uma noiva adornada para o seu esposo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo: eis que o tabernáculo de Deus agora está com os homens, habitará com eles, eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. Veja o 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, já não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ele está dizendo agora, aqueles que têm ouvidos para ouvir os profetas de Deus agora, que estão indo de continente em continente agora, anunciando o reino de Deus que está vindo a partir da Europa e a instrução para se preparar, o caminho para este reino. Ele está dizendo: este agora é o destino deles. Esta é a porção deles. Triunfo dos santos. Os santos agora terão o reino eterno. Eles triunfarão. Isso é muito poderoso. Isso é muito, muito sério. E é por isso que o Senhor está dizendo que por causa disso, tudo que eu disse, ele diz: os crentes cristãos, os crentes agora, eles têm que manter uma perspectiva celestial, perspectiva eterna em todas as coisas que eles fizerem. E é isso que vai te ajudar a navegar através deste mundo agora. Uma vez que você mantém uma perspectiva celestial, vai te ajudar a navegar através deste mundo. Porque agora você entende muito claramente que o destino final da igreja é o glorioso reino de Deus. Para que você agora foque nos valores do reino que eu mencionei: arrependimento, santidade, justiça, humildade,
uma vida cristã santa, esperando por Jesus, sendo responsável pelos seus atos o tempo todo, espalhando o evangelho, ajudando os pobres, obedecendo a voz de Deus. Então que o Senhor os abençoe, povo abençoado. Eu tenho uma grande sessão amanhã, toda uma nação me espera aqui, mas eu achei que eu deveria tomar vantagem deste momento, este dia de descanso, depois da jornada de Bruxelas para Stuttgart, para poder alcançar outras nações também, para que vocês possam saber a agenda do Senhor para este continente, esta nação da Alemanha, um povo que ama muito o Senhor, uma nação muito maravilhosa que realmente ama Jesus. Aqueles que querem receber Jesus, repitam: querido Senhor Jesus, Senhor, eu me arrependo hoje e me aparto de todo pecado, e eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, estabeleça o arrependimento, santidade, justiça, humildade, um estilo de vida santo na minha vida, e ajuda-me a esperar por Cristo Jesus, o Messias. Senhor, guarda-me, guarde as minhas ações, e ensina-me e empodera-me para alcançar mais pessoas, para ajudar os necessitados. Porque tu disseste que quando nós ajudamos os necessitados, é a ti que estamos ajudando. Senhor, ajuda-me a alcançar mais pessoas para que eles possam ouvir a respeito deste maravilhoso e eterno reino de Deus e não queimarem no lago de fogo, mas participarem deste reino com os santos, que os santos de Deus possuirão. Obrigado, Senhor, pela segurança e pela certeza. Obrigado por esta promessa, no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo. Obrigado agora. Obrigado. Agora, Margarete, vocês abram os telefones e agora aumentem agora esta conversa através do mundo a noite inteira. Muito obrigado. O Messias está vindo. Obrigado. Toda Colam.